Tolerância e de racismo, eu recebo aqui no estúdio, primeiro em São Paulo, o antropólogo Carlos Frederico Lúcio, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e aqui ao meu lado, a psicóloga da Santa Casa, Simone Freitas. Boa tarde aos dois, muito obrigada pela participação aqui na edição das 6. Vou começar falando com a Simone. Simone, o que está acontecendo? Século XXI, 2014, e a gente vê esse tipo de atitude, e a gente vê isso cada vez com mais frequência. Boa tarde, Leilane, obrigada. Eu acho que isso acontece muito devido ao estresse, né, da vida diária, que as pessoas estão com menos qualidade de vida, estão se sobrecarregando de cada vez mais tarefas, né, de trabalho, e elas têm, todo ser humano nasce com um impulso agressivo, né, para cometer atos agressivos, mas não quer dizer que toda pessoa é má, né, mas em algum momento de maior vulnerabilidade, maior estresse, ela exerce, né, esse preconceito, essa discriminação que né, absurda. A gente fica chocado quando a gente ouve, né, essas situações todas, e eu acho que tem alguns contextos sociais também, como o jogo de futebol, e que essas coisas se tornam quase como uma normalidade, assim, são aceitos, né, falar palavrões, xingar as pessoas, quase 90% do público faz isso. Então eu acho que existe uma coisa de cada pessoa e também do contexto social que ela está. E outra coisa que eu acho, além do estresse, é o medo, né? As pessoas vivem num limite, a violência está cada vez maior, então as pessoas se sentem ameaçadas por qualquer coisa e cometem, às vezes, atos, né, criminosos, como esse, né, que deu o tiro, às vezes sem pensar, né, muitas vezes por impulso, e depois, eu acredito que até alguns se arrependem disso, né, mas quando já é tarde. Então, acho que é o estresse, é o medo, são fatores psicológicos junto com fatores sociais, né, que eu acho que serão abordados também. Carlos Frederico, você concorda que é o estresse e o medo que estão levando as pessoas a essa... porque a impressão que eu tenho é quase que uma volta, né? É uma regressão, porque havia um respeito muito maior. Quando eu era menina, enfim, respeitar professor, não xingar pai e mãe, havia um outro tipo de lidar com valores. Será que não está havendo uma decadência de valores? Boa noite, Leilane. Eu tendo a concordar que haja, assim, uma dimensão individual desse comportamento, que é o que a psicóloga abordou aí, e há uma dimensão também que é uma dimensão coletiva, quer dizer, uma dimensão de grupo. Então, eu preciso separar esses dois fatores, e eu não penso a coisa em termos de evolução, ou seja, antigamente era pior e agora está melhor, ou o contrário, antigamente era melhor, agora está pior. Eu acho que são fenômenos que demonstram o quanto o ser humano é ser humano em qualquer época do mundo. Em qualquer época da história você vai encontrar pessoas que se juntam em grupos para hostilizar outras pessoas, para guerrear contra outras pessoas, independente da variabilidade do contexto. Eu acho que isso é uma característica humana em qualquer período. Mas você não acredita, você não acha, vocês dois não acham que esses casos estão aumentando? Que isso tem se intensificado? Eu acho que está aumentando, como qualquer fenômeno da sociedade vem aumentando. Acho que tem sido muito tematizado pelas pessoas que pensam a contemporaneidade, que nós somos uma sociedade de excessos. Tudo que nós estamos fazendo beira o excesso, em qualquer área, na comunicação. Mas espera aí, por que não há um excesso de amor? Por que não há um excesso de tolerância? Está aumentando, o que está em excesso é justamente a qualidade, o lado ruim do ser humano. Então, eu acho que o que tem se aparecido mais é a violência. Mas isso não quer dizer que não haja um movimento contrário de vários grupos da sociedade que estimulam exatamente o contrário. A tolerância, a diversidade, a convivência. E a gente tem visto isso em vários conflitos hoje, inclusive em níveis internacionais. A questão palestina, por exemplo, quando aparecem os conflitos, sempre vem vozes, tanto da comunidade judaica quanto da comunidade palestina, mesmo da comunidade internacional, clamando as pessoas a esse entendimento. Então, isso demonstra que existe sim um número imenso de pessoas preocupadas com isso, pensando nisso, mas infelizmente o que é mais visível, o que aparece mais, são os casos de violência, né? Então isso é o que a gente tem que pensar também. Você concorda, Simone? Você diria que existem os dois lados, que o mundo não está piorando, que não estamos numa decadência de valores? Concordo totalmente. Eu acho que essas coisas aparecem mais, são mais divulgadas, né? Infelizmente pela mídia,
gente tem que falar, exploram muito esses casos que chocam porque dá ibope, mas é uma coisa que né, eu acho que não dá pra gente dizer que está acontecendo mais. Realmente é do ser humano, ele nasce, como eu te falei antes, com traços perversos que podem levar a atos violentos. E ele participa, às vezes, contaminado por um grupo social, de um preconceito, de um ato extremamente violento ou por medo, como eu falei. E acho que outra coisa que a gente deve abordar, já existem estudos com crianças, né, sobre os jogos violentos, joguinhos, né, eletrônicos que crianças de 3 anos já estão submetidas né, muito a tablet, a iPhone, e existem estudos que dizem a favor, que eles incentivam a violência, existem estudos que não comprovam isso, que diz que não incentiva a violência. A minha opinião particular, assim, é que é negativo porque a estrutura psíquica da criança está se formando e ela se acostuma com coisas extremamente reais, como dar tiro, né, nos jogos, em pessoas. Aquilo passa normais, a fazer parte da vida dela. Uma outra pergunta normal que eu queria te fazer. Você que lida muito com criança, com acompanhamento de famílias, tem sido normal criança desrespeitar pai e mãe? Muito dentro da normalidade hoje em dia, infelizmente. Mais do que era? Eu acho que sim, porque os pais estão mais ausentes, né? Então, quando eles estão com a criança, né, ou com o adolescente, é como se tudo pudesse ser permitido para agradar aquela criança, né? Presentes em excesso, tudo em excesso. E das escolas, o que a gente mais tem visto, eu queria que o Carlos Frederico tentasse falar um pouquinho para mim sobre isso, porque antropologicamente, a lembrança que a gente tem sempre é de que o professor é uma figura respeitada. Hoje em dia, os professores das escolas, eles se sentem ameaçados. O aluno não tem o menor respeito, o menor pudor em atacar verbalmente ou até fisicamente um professor. E você acha que isso é normal, que isso é só um excesso, que sempre foi assim? Não, eu acho que em relação a esses excessos, o que tem acontecido, por exemplo, nesse exemplo que você deu, é uma flexibilização total nossa da sociedade contemporânea, sobretudo da nossa sociedade especificamente, com relação à autoridade. Porque eu acho que isso que você citou com relação ao professor em sala de aula, também acontece com os pais, também acontece em casa, uma ausência de respeito, e eu concordo com a psicóloga dizendo que também há uma temeridade dos pais em se fazer impor essa autoridade. Eu sempre defendo a questão do limite, Leilane. Eu defendo o seguinte: o limite é super importante no crescimento psíquico e até social de um indivíduo. Por quê? Porque é estabelecendo o limite que você vai, inclusive, ensinar essas crianças a conquistar a ampliação desses limites e a conquistar o seu próprio mundo. Então, a imposição dos limites dentro de uma civilidade, né, dentro de um processo normal, que é o que a educação acaba propondo em vários níveis, ela ajuda essa criança também na medida em que ela vai mostrando para a criança que está crescendo o quanto ela pode conquistar, lutar contra esses limites de uma forma saudável, tanto do ponto de vista sociológico quanto do ponto de vista psicológico. Então, eu acho que é preciso pensar a saúde nessas duas esferas, não apenas na esfera psíquica individual, mas também na esfera social, que implica como ela vai lidar com a autoridade, como ela vai lidar com as outras pessoas, sim, como ela vai lidar com frustrações que ela vai receber ao longo da vida. Tá, então vamos aqui a um raciocínio, a uma linha de raciocínio. Se está havendo menos, se os limites estão mais extensos, né? Se as pessoas estão impondo menos limites, as famílias especialmente, essas crianças estão crescendo sem limites, por omissão dos pais, sem limite com os pais, agredindo os professores, agredindo os próprios amigos. Isso não estamos ajudando a formar uma sociedade com menos limites, uma sociedade que está com muitas dificuldades e que está piorando, está cada vez involuindo em vez de evoluir? Perfeito. E aí você está deslocando para um outro eixo, que é o eixo de como lidar com a autoridade formal, né? Então, o que eu falava antes, com relação à violência de uma maneira generalizada. Isso sempre aconteceu, nós estamos vivendo uma sociedade de excessos, inclusive no campo da violência, isso é fato, mas também estamos tendo reações a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma dificuldade muito grande de lidar com a autoridade. E isso, especificamente no caso brasileiro, é mais
patente, porque nós somos tradicionalmente uma sociedade, aí eu vou falar características culturais nossas, uma sociedade personalista, que lida muito com relações interpessoais e ignora completamente as autoridades estabelecidas, seja o pai, no campo tradicional, seja o professor da escola, seja o Estado, sejam as leis. Nós fazemos o que queremos no campo coletivo sem respeitar nada das leis. Não são só os bandidos que fazem isso. Nós fazemos isso cotidianamente. Talvez esteja havendo uma falência, uma falta de credibilidade em todas as autoridades, né, que nos cercam. Deixa eu falar de um outro caso, que foi o seguinte: um aluno de 17 anos do Colégio Federal Pedro II, também no Rio de Janeiro, ele foi à aula vestindo uma saia e ele teve que mudar de roupa, teve que abandonar isso para poder continuar frequentando a escola. A exigência foi da escola. Agora, esse menino, ele, ao contrário de ter sido vítima de bullying, ele teve o apoio dos amigos. E em defesa dele, um grupo de colegas passou a ir à escola também usando saias durante uma semana. A escola nega que o estudante tenha sido proibido de frequentar as aulas usando a saia, mas admite que orientou, sim, a que ele voltasse a usar o uniforme padrão para os meninos. Numa nota, o Colégio Pedro II reconhece que a adolescência é um período de descobertas e repudia qualquer tipo de intolerância e discriminação. Voltando a falar sobre intolerância, discriminação e racismo, essa falta de limites, esse excesso esse egoísmo em excesso, não seria isso que está tirando a capacidade das pessoas de lidar com o diferente, porque é apenas lidar com uma outra pessoa que não é igual a mim? Sim, eu acho que nesse caso é particularmente polêmico, porque existem regras, né, em qualquer escola. Então, no meu filho, por exemplo, ele tem que ir com uniforme, ele não pode ir com casaco de determinada maneira. Então, eu vejo dos dois lados, né? Existe o diferente, é importante, os colegas aprovaram e tal, mas existe o lado da escola também. Das normas da que é justamente o que a gente está falando, né? É preciso ter normas e ter regras. Mas no caso da guia de candomblé, que o outro garoto usou por baixo da camisa e foi proibido de ir para a escola usando a guia. Por aí foi um caso de intolerância religiosa mesmo, né? Assim, de cada um só ver o si e não aceitar o diferente, porque é como se fosse uma ameaça à sua identidade pessoal, social. Agora eu vou te botar um desafio. Se esse menino que foi para a escola com uma saia, se ele tivesse usado a saia do uniforme das meninas, será que teria problema? Pois é, aí é uma questão para se pensar, né? Eu acho que é um ponto realmente polêmico, que eu não sei te responder sobre isso. Eu também fico em dúvida, mas eu acho que há necessidade de tentar se respeitar as regras na instituição, fazer valer essas regras e alguma punição para que a sociedade não fique cada vez mais sem limites, né? Então eu acho que a falta de punição, né, de autoridades, de instituições, é que leva também a pessoa a achar que pode fazer tudo a qualquer momento. Agora, pois é, vamos tentar então, já vimos aqui algumas análises de por que isso acontece, né? Agora vamos tentar entender o que pode ser feito para reverter esse processo, porque a impressão que eu tenho é que a gente, na minha opinião, a gente está sim avançando por um caminho muito perigoso, que é o caminho da intolerância, que é o caminho do egoísmo, que é o caminho de não aceitar o outro como ele é. O que a gente pode fazer para ter mais aceitação, para ter mais compreensão do outro? Esse é um problema, Leilane, profundamente antropológico. A razão de ser da antropologia, essa coisa que dizem que é o estudo do homem e tal, mas existe um foco na antropologia que é lidar exatamente com a diversidade, com a diferença. Aqueles que são diferentes de nós. E essa categoria, nós outros, ela é uma categoria construída, é uma categoria ilusória. Porque, na verdade, todos os outros são nós também, são eus. Tem suas vontades, suas crenças, suas maneiras de ser. A saída que eu vejo para isso é só uma, é estimular a convivência com a diversidade. É fazer com que as pessoas não façam restrições a determinadas práticas, sobretudo práticas que são entendidas como práticas culturais. Por exemplo, usar determinados símbolos religiosos dentro de uma escola que é tradicionalmente laica, ou seja, não professa nenhuma religião, então você impede as pessoas de usarem esses símbolos religiosos. Eu penso o contrário. Eu acho que você estimular cada religião, usar os seus símbolos, usar os seus signos, para que as crianças possam, desde cedo, aprender a convivência,
convivência com essa diversidade. Porque tem um ponto importante sobre a intolerância. Nós não nascemos intolerantes, nós aprendemos a ser intolerantes. A tendência de todo ser humano é tentar viver em coletividade. Agora, o problema é que nós aprendemos, ao viver em coletividade, a estabelecer essa distinção. Uma coletividade que é próxima a mim, o nós, e uma coletividade que são os outros e que quase sempre são vistos como uma ameaça, porque ameaçam aquele meu jeito de ser que eu sempre aprendi como sendo o jeito correto. A única maneira que eu vejo de interromper esse ciclo é estimular a convivência com a diversidade. E aí o Estado tem um papel fundamental nos processos de educação, mas as pessoas também. Procurar se informar, procurar estar abertas, procurar esse exercício da intolerância, entendendo que o outro só tem um jeito diferente de ser, mas esse jeito de ser não é uma ameaça àquilo que eu sou, muito pelo contrário. Pode enriquecer aquilo que eu sou na medida em que eu assimilo determinadas perspectivas que são diferentes. Nós fazemos isso no nosso comportamento, na culinária, na música, em várias esferas. Por que não fazer de outro jeito? Nós somos tão tolerantes em tantos aspectos, né? E no fundo, somos tão as mesmas pessoas quando sentimos dor, quando sofremos, quando sangramos, né? O que você acha, Simone, o que fazemos para diminuir a intolerância? Eu concordo com o antropólogo, eu acho que seria mais fácil com as crianças, realmente, os pais têm um papel fundamental nisso, né, que eu acho que é incentivar uma coisa que às vezes parece brega, mas que é a frase, né, que é o amor ao próximo, né, você tentar amar aquele que está na sua frente como se fosse você, né, como se fosse uma pessoa que você gosta muito, mesmo que ele seja um desconhecido. Então, isso que você disse é curioso, parece brega, parece extremamente bobo, mas atual. É a coisa mais natural, mais simples que tem e que permitiria esse respeito. E mais difícil de você ver, porque o que a gente vê é os pais ensinando valores e muitas vezes passando preconceitos, né, que eles mesmos têm para os filhos. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser difundida nas escolas, em casa, mas eu acho que principalmente em casa, né? Resumindo, a gente precisa ter que os pais tenham mais atenção e uma educação com mais limites e que imponham menos valores e permitam e passem essa noção de que o outro, na verdade, é igual a gente, não ameaça. Mais orientação, né, mais prevenção nesse sentido. Carlos Frederico Lúcio, muito obrigada pelas suas opiniões e análises. Simone Freitas, muito obrigada também pela sua participação. Foi um prazer discutir com vocês um assunto tão sério e tão importante para a nossa sociedade.